Deputados aprovam um projeto de lei que altera a política de incentivos fiscais do Amazonas e autoriza o uso de fundos governamentais. Presidente Josué Neto garante zerar a pauta até o fim do ano legislativo. A aprovação do projeto de lei que altera o cálculo do superávit primário divide opiniões no Estado. E ainda, deputados divergem sobre o projeto que garante 60% das vagas em concursos públicos estaduais para aqueles que moram no Amazonas. A audiência pública na Casa Legislativa trata sobre a reforma política no país. Lei de autoria do deputado Vanderlei Dallas limita a circulação e entrada de pessoas na rede de ensino durante os turnos de aula. Deputado Marcos Rota defende a criação de uma frente parlamentar em prol da BR-319. Sem personalidade jurídica, Centro de Biotecnologia da Amazônia entra em xeque no Poder Legislativo. Mestre Oswaldo recebe na Assembleia o título de cidadão do Amazonas. E educadores são agraciados com a Medalha do Mérito Educacional professor Inês de Vasconcelos Dias. Os principais fatos do dia agora no Alean Notícias. Boa noite. Deputados aprovam o projeto de lei que altera a política de incentivos fiscais do Amazonas e autoriza o Executivo Estadual a utilizar recursos de fundos governamentais para investimentos na área da saúde. Na pauta de votação também estava a proposta que concede anistia e parcelamento de créditos tributários a empresas instaladas no Estado. O projeto de autoria do governo entrou em tramitação na Casa no dia 2 de dezembro. A proposta prevê a utilização por parte do Executivo de recursos de fundos governamentais para investimentos na área da saúde. Além disso, a Casa aprovou também a concessão de anistia e parcelamento de créditos tributários do ICMS, IPVA e do ITCMD para empresas instaladas no Estado. De acordo com o texto da matéria, a política de incentivos fiscais e extrafiscais foi alterada, estabelecendo uma alíquota no valor de 6% para as empresas que utilizam o corredor de exportação. A informação de que a alíquota seria cobrada de forma retroativa ao ano de 2013 gerou polêmica entre os parlamentares. De acordo com o relator do projeto, o deputado Adjuto Afonso, em seu relatório ele apresentou a alteração do inciso em que aparece o ano de 2013 para que a proposta passe a vigorar somente a partir da data de aprovação. Na verdade, o governo está cobrando 6% hoje, há uma simplificação tributária daquelas pessoas que utilizam o corredor de exportação. Uma pessoa que quer comprar um produto por Manaus, de Manaus, ele vai pagar hoje só 6%, entendeu? Então não tem por que você estar dizendo que tem que ser com 2013, 2014. É a partir de agora, quem vai comprar agora. Então isso eu acho que foi algum erro de redação que a gente corrigiu. Os deputados Marco Antônio Chico Preto e Luiz Castro apresentaram emendas ao projeto, alterando termos administrativos da matéria e retificando a data que passaria a vigorar a lei. As propostas foram rejeitadas pelo relator e também pela maioria dos parlamentares. O projeto foi aprovado com 12 votos a favor e 4 contra. Essas leis que foram aprovadas hoje com o meu voto contrário, elas estão dizendo o seguinte: olha, o governador do estado gastou mal durante esse ano, muito mal, está faltando dinheiro. Então eu preciso pegar o dinheiro que era para o desenvolvimento, para levar esperança aos mais pobres, para levar a atividade econômica aos municípios mais distintos, e não vou fazer isso agora. Eu vou pegar esse dinheiro para pagar as minhas contas, que eu gastei mal, então eu preciso pagar para poder fechar o meu balanço, e eu vou pegar o dinheiro do fundo, que era para desenvolver, e eu vou pagar a conta. Para o vice-presidente da Casa, deputado Belarmino Lins, a aprovação das matérias governamentais devem ser postas sob a responsabilidade dos técnicos do Executivo que elaboraram a redação do projeto. Houve avanços, você tem que entender que o processo legislativo depende de discussão, de debate e de conciliar interesses. No entanto, essas matérias devem ser sempre construídas no seio do âmbito de cada órgão, para vir para a Assembleia, para poder exatamente fazer o nosso papel de legislador. Tem matéria que é privativa de competência do certo Poder Executivo. Nós não podemos modificar em lei que altere a parte de tributária, isenções. Então, tem que ser matéria de iniciativa do governo. E como sendo iniciativa do governo, os técnicos têm que ter a responsabilidade de elaborá-las e submeter ao plenário da Casa. Onde pode-se fazer um entendimento e um arranjo, no sentido de emendar, se avança. Quando não, tem que ter o aval de quem tem a prerrogativa constitucional de legislar nessa matéria.
No total, foram postos em pauta 42 projetos, mas durante a votação apenas 22 foram aprovados. Entre eles, o que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no estado do Amazonas. O deputado Belarmino Lins anunciou que a lei orçamentária anual está prevista para entrar na pauta de votação entre os dias 17 e 18 de dezembro e deve ser votada na última sessão do ano. A pauta era mais extensa, mas avançamos, estamos próximos do recesso. O presidente Josué anunciou que o recesso acontecerá a partir do dia 18 e no dia 17 e 18 deveremos votar o orçamento, aí os corações vão bater mais forte. E após a votação, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, falou das atividades nos últimos dias que antecedem o recesso parlamentar. Nós teremos ainda 2 semanas pela frente, onde nós vamos praticamente zerar a pauta em relação aos projetos que foram apresentados e tramitaram nas comissões permanentes da Casa. E nós vamos finalizar no próximo dia 17, oficialmente, o nosso ano legislativo. E esse ano legislativo terminará com uma agenda muito positiva. Os deputados estão convictos, independente da orientação política ou partidária, de que é importante nós debatermos aí essas matérias que vamos ter até o final do ano, portanto, nas próximas 2 semanas que antecedem o Natal, e que eu tenho certeza que 2014 vai ficar conhecido como um ano que, apesar de ter sido um ano eleitoral, mas que as matérias deliberadas e debatidas em plenário foram muito importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Em uma sessão que durou mais de 18 horas, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que altera o cálculo do superávit primário. O assunto ganhou repercussão na Assembleia Legislativa. Parlamentares divergem sobre a nova medida do governo federal. O Congresso Nacional aprovou na madrugada desta quinta-feira, após 18 horas de sessão, o projeto de lei número 36 de 2014, que altera a meta fiscal deste ano. Durante a votação, houve ainda tentativa de obstrução dos oposicionistas, mas o governo conseguiu manter o quórum e aprovar o texto base por votação nominal. Foram 240 votos a favor na Câmara e 39 no Senado. Na prática, a matéria aprovada no Congresso vai permitir que o governo federal desconte da meta fiscal os investimentos feitos no Programa de Aceleração do Crescimento e as perdas de receitas geradas por incentivos concedidos ao setor produtivo. Sendo assim, o Executivo poderá abater até 67 bilhões de reais do que havia sido determinado como superávit primário para este ano, que era mais de 80 bilhões de reais. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, parlamentares mostraram opiniões divergentes a respeito da nova medida da Presidência da República. Para o deputado pelo PP Adjunto Afonso, é um sinal de que o dinheiro da União não foi bem aplicado, por isso a necessidade de revisar a meta. Isso aí é uma forma de que se gastou mal, né? A gente precisa se gastou mal. Eles não economizaram para pagar o juro da dívida e que hoje tem que lançar a mão desse artifício. E se não fizer isso, se não for aprovado, certamente terão dificuldade. Já o deputado do PT, José Ricardo, vê a mudança no cálculo do superávit como positiva, pois na avaliação do parlamentar, a economia do país está em crescimento, ainda que não seja tão elevado. Foi meio tumultuado, logicamente, essa aprovação, porque a oposição não concorda, acha que são mecanismos para tentar burlar a realidade econômica, que não estaria indo muito bem. Mas, pelo contrário, na verdade, o Brasil está indo muito bem. Apesar de não ter um crescimento tão elevado, como tanta gente cobra, mas o Brasil está com praticamente todas as contas em dias, continua fazendo investimento e o nível de emprego está aumentando. Após a aprovação do texto principal, o Congresso precisa votar 3 destaques que propunham mudanças no projeto, o que deve ocorrer na próxima terça-feira, dia 9 de dezembro. A melhora da economia tecnicamente em recessão é um anseio social e um desafio para a presidente Dilma Rousseff nos próximos 4 anos de mandato. Com a nova equipe econômica formada, a expectativa de saldo positivo é crescente entre os parlamentares amazonenses.
O presidente do PTN no Amazonas, deputado Abdala Frache, iniciou o pronunciamento no grande expediente, destacando a escolha de Joaquim Levy como novo ministro da Fazenda, em substituição a Guido Mantega, que responde pela pasta desde 2006. Mantega também foi ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão do governo Lula. Abdala vê no novo ministro a esperança da estabilização dos gastos públicos, da retomada do crescimento econômico e a ruptura com uma política econômica que se mostra ineficaz e ineficiente. Parabenizar a presidente Dilma Rousseff pela inteligência, perspicácia, ainda que momentânea, de ter feito uma escolha para o Ministério da Fazenda de um técnico altamente competente e que vai poder redirecionar a economia do nosso país. Foi uma escolha extremamente sensata, uma escolha que, do ponto de vista prático, já trouxe rendimentos altamente positivos para a nossa nação, pelo simples fato dos mercados nacionais e internacionais perceberem que o próximo ministro da Economia do Brasil é uma pessoa que compactua com a boa administração. O pronunciamento encontrou ressonância entre os parlamentares estaduais. Em a parte, o deputado Ricardo Nicolau, do PSD, destacou a necessidade do Amazonas ser visto sob uma nova ótica pelo governo federal. O Estado arrecada mais do que recebe e, mesmo assim, embora tenha melhorado o desempenho nos índices sociais, ainda é o pior colocado no item IDH das 16 regiões metropolitanas do país. Nicolau afirmou que o vizinho estado do Acre recebe 3 vezes em investimento aquilo que arrecada e lembrou o contingenciamento de verbas da SUFRAMA e a falta de investimento no Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA. Questão de investimentos no Amazonas, né? O PT, em todas as suas eleições, teve recordes de votos no Amazonas. O Amazonas não tem recebido investimentos do governo federal. Investimentos em infraestrutura, como a BR-319, como portos, como melhorar a logística para ter competitividade, o nosso parque industrial. É poder fazer com que investimentos de infraestrutura possam ter no Amazonas. Os investimentos do governo federal, nos últimos anos, exceto o Leão de Tucuruí, que é um projeto grande, um bom projeto, exceto o Leão de Tucuruí, foram feitos através de empréstimo. Marcelo Ramos, deputado pelo PSB, destacou a contradição da presidente Dilma, que em campanha atacou as propostas dos opositores, mas que acabou escolhendo um banqueiro, aluno de Armínio Fraga, virtual ministro da Fazenda de seu opositor na disputa presidencial, Aécio Neves. O deputado considera que a crise pela qual o Brasil passa precisa de austeridade, com a tomada de atitudes duras que passam pelo aumento de juros, o corte de investimentos e a restrição de crédito. Para Ramos, o próximo governo, continuação do atual, causou o problema e sacrificará o povo para corrigir os erros. Pela irresponsabilidade do governante, paga o povo. Quem desequilibrou as contas públicas não foi o povo. Quem desequilibrou as contas públicas foi a presidente. Mas a medida para reequilibrar é aumento de juros, corte de investimentos e limitação ao crédito. Então, o governante desequilibra as contas públicas e o governo paga a conta. É assim historicamente no Brasil e, infelizmente, o próximo governo, que é a continuação do atual, parece que vai repetir a tática de o governo criar a doença e o povo tomar o remédio. O líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia, José Ricardo, reconheceu a mudança como positiva e necessária. Tem a expectativa de que possam conduzir a economia para outros patamares positivos, mais positivos do que temos hoje. E essa é a esperança, logicamente, de todo mundo, né? Formar uma equipe com pessoas com experiência, mas, por outro lado, também que pretende implementar uma política que possa fazer com que o país, a partir do ano que vem, cresça mais do que esse ano
Abdala Frache finalizou citando o que os militantes do PT afirmam em relação ao novo ministro Levi. Ele não pode mexer nas políticas sociais. Porém, para o deputado, o caminho que o Brasil vinha percorrendo já inviabilizava os programas sociais. Uma audiência pública na Casa Legislativa debateu sobre a reforma política no país. Financiamento de campanha eleitoral e a inclusão de mais mulheres na política nortearam as discussões. A reforma política é um conjunto de propostas que tenta aprimorar o sistema eleitoral nacional, defendendo maior correspondência entre a vontade do eleitor e o resultado final das urnas. O financiamento das campanhas políticas por empresas privadas também está sendo discutido. Por fim ao financiamento privado de campanha pelas empresas, também colocar uma eleição mais focada nos ideais dos partidos políticos, menos em pessoas, assim como democratizar as oportunidades para que as pessoas sejam candidatas, para que a eleição tenha maior equilíbrio e, acima de tudo, em que a sociedade participe diretamente das decisões políticas do Brasil. A proposta de reforma surgiu a partir do clamor da sociedade. A população quer mudança, tanto é que a população disse nas eleições estaduais e na eleição presidencial que talvez não queira mudança do governo, mas queira mudança no governo. Isso mostrou bem claro, as eleições foram muito acirradas e, mais do que isso, a população também é presa, porque existe essa teia dessas legislações que favorece a corrupção, que favorece ao desestímulo das pessoas participar diretamente das decisões políticas do país. É por isso que nós estamos, inclusive, nesse projeto de iniciativa popular, também colocando o referendo e plebiscito como um fator fundamental para a população participar. A reforma política é um grande momento de mobilização e de compromisso pela paz, pelo bem social e pela prática da justiça em nossa nação. Convidamos a todos que realmente se interem, leiam, conheçam a proposta e dela participem através das assinaturas. O aumento da participação de mulheres na política também está sendo discutido. Segundo a irmã Santina Perim, o advento deverá levar a uma discussão mais sensível sobre temas como o tráfico humano e a criação de políticas públicas voltadas para os jovens. No tráfico de pessoas, a maioria são mulheres, e principalmente para a exploração sexual, que é um crime tão organizado internacionalmente que a gente fica até assustada diante do número de pessoas traficadas. E as mulheres são, digamos, são sensíveis a essa causa. Por exemplo, se nós tivermos mais senadoras, mais deputadas estaduais, federais e também na Câmara dos Vereadores, poderemos também ter mais coragem também de exigir as políticas públicas para o respeito, para o trabalho, para defender e promover nossos jovens, tanto meninas como meninos. O petista José Ricardo destacou que um novo olhar sobre a política precisa ser feito pelos eleitores. E a Assembleia não pode ficar de fora desse debate da reforma. Nós temos muitas propostas que estão em discussão, junto à sociedade, principalmente de instituições reconhecidas como a OAB, a CNBB, o Movimento de Combate à Corrupção, iniciativas de vários movimentos sociais. E a gente precisa ouvir quais são as propostas, que encaminhamentos existem, quem sabe, a partir daí, fortalecer algumas outras propostas. Vejo, por exemplo, um item fundamental que todo mundo está falando que nós precisamos rever, que é a questão do financiamento da campanha política. O Tribunal Superior Eleitoral acabou de informar essa semana que o total gasto com campanha chegou a 5 bilhões de reais. Para o petista, uma das dificuldades de implementação da reforma é o desinteresse de alguns congressistas. Vários itens da reforma mudam regras, inclusive eleitorais, e que talvez estariam prejudicando a continuidade de um determinado número de políticos aí. Então há uma grande resistência, tanto que quando a presidenta Dilma propôs um grande plebiscito do Congresso Nacional, de lá surgiram as primeiras vozes contrárias de ouvir a população sobre reforma política. Então, há uma grande resistência. Então, por isso que é importante que a sociedade se manifeste, as entidades, e vá fazendo pressão para termos uma reforma. Ela é necessária, não sei quando ela vai sair, mas nós não podemos ficar calados e a Assembleia precisa dar a sua contribuição e essa audiência é um exemplo disso.
Ao final do evento, um documento foi elaborado com propostas a serem encaminhadas ao governo federal e ao Congresso Nacional. A possível prorrogação do programa Luz para Todos do governo federal no estado do Amazonas foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa. Diversas comunidades da região amazônica ainda sofrem com a falta de energia elétrica 24 horas por dia. A Comissão de Minas, Gás e Energia, presidida pelo deputado Sinésio Campos, foi quem intermediou os debates. Em todos os 62 municípios do Amazonas, existem comunidades que ainda não possuem abastecimento de energia elétrica ininterrupto. A informação foi repassada pelo coordenador do programa Luz para Todos no Amazonas, Robson de Bastos, em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. A pauta da reunião foi a vontade das autoridades do Estado em conseguir a prorrogação do Luz para Todos no Amazonas. Atualmente, mais de 100 mil famílias já são atendidas pelo programa. A meta inicial era 81 mil famílias. Porém, ao longo de 10 anos de existência, o Luz para Todos acabou por descobrir mais comunidades que sofrem com a falta de abastecimento elétrico. Ainda existe um déficit de 60 mil domicílios que precisa ser sanado. Tem muitas comunidades indígenas, muitas comunidades quilombolas, inclusive as que foram criadas recentemente, que ainda não têm acesso à energia 24 horas. Então, o grande desejo da presidenta Dilma, o grande desejo do deputado Sinésio Campos, é que essas comunidades possam vir a ter energia 24 horas para incrementar a produção, para melhorar a qualidade de vida, para proporcionar uma melhoria de saúde dessas populações, certo? Então, todos os 62 municípios ainda têm comunidades que precisam ser atendidas, que são aquelas comunidades que nós chamamos de isoladas. Durante a audiência, o coordenador do Luz para Todos revelou que a Presidência da República já encaminhou para a Casa Civil o pedido para a prorrogação do programa. O deputado Sinésio Campos, presidente da Comissão de Minas, Gás e Energia da Casa, destacou a importância do Luz para Todos ao Amazonas. Já existem estados brasileiros que foram energizados 100%, mas não é o caso do Amazonas. O Amazonas ainda existe demandas que precisam ser atendidas. Então, esta audiência pública aqui na Assembleia Legislativa também vem atender e vem ao encontro do anseio da população. E aqui tem a empresa da Amazonas Energia, tem a coordenação do programa Luz para Todos, tem a nossa comissão permanente da Casa de Minas e Energia e vamos tentar agora sensibilizar e principalmente ouvir as demandas que o povo está nos trazendo do interior do nosso estado. Além do Amazonas, outros 6 estados do país já encaminharam o pedido de prorrogação do programa Luz para Todos ao Palácio do Planalto. Centro de Biotecnologia da Amazônia entra em xeque na Casa Legislativa e lei do deputado Vanderlei Dallas limita a circulação e a entrada de pessoas no ambiente escolar. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Sem personalidade jurídica, o Centro de Biotecnologia da Amazônia entrou em nova discussão no Poder Legislativo. O tempo para o debate foi cedido pelo deputado José Ricardo. Criado com o objetivo de promover o desenvolvimento de pesquisa e inovação no Estado, o Centro de Biotecnologia da Amazônia foi o tema de debate na Assembleia Legislativa. A instituição, que abriga diversos pesquisadores na área, sofre com problemas administrativos para o funcionamento. O CBA não possui personalidade jurídica e nenhum modelo de gestão definido. As principais dificuldades são principalmente a questão da não definição da identidade jurídica deste Centro de Biotecnologia da Amazônia, porque ocorre diversos entraves políticos, administrativos e, portanto, nós temos diversos projetos que já ocorrem nesse Centro de Biotecnologia da Amazônia
e que ficam empatados de ir para a sociedade. Até fomos impedidos da sua constituição, durante esses 12 anos de fundação deste centro, éramos impedidos de publicar esses projetos, né? A sessão de tempo foi proposta pelo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da ALEAN, deputado José Ricardo. O parlamentar defende uma melhor utilização do local. Eu considero que o CBA é uma instituição importantíssima, né, para o desenvolvimento do estado do Amazonas, considerando que a proposta é trabalhar nas pesquisas, desenvolver produtos a partir da biodiversidade. E esse órgão já está há 12 anos funcionando, mas de forma precária, e agora os funcionários estão alertando, né, e os bolsistas e pesquisadores sobre a continuidade, né, a preocupação do final, né, de vários projetos, e, portanto, estão aqui buscando na Assembleia Legislativa também o apoio, né, uma voz a mais, o apoio da Assembleia junto ao governo federal, para que o CBA volte a funcionar efetivamente e tenha a atenção necessária. Os parlamentares presentes defenderam uma definição em relação à gestão do órgão e o uso da biotecnologia como alternativa econômica para o Estado. A morte de mais de 200 periquitos numa das principais avenidas de Manaus na última semana repercutiu no plenário Rui Araújo. O deputado Luiz Castro aproveitou para fazer um alerta. Outros crimes ambientais ocorrem diariamente e também precisam da mobilização da sociedade. Cerca de 200 periquitos foram encontrados mortos no meio-fio da Avenida Efigênio Salles, em Manaus, na última quinta-feira, dia 27. O possível crime ambiental foi assunto de destaque no discurso do deputado Luiz Castro na Assembleia Legislativa do Amazonas. As notícias sobre o atentado se espalharam rapidamente pelas redes sociais, dando conta de que a responsabilidade do fato seria da administração do condomínio Efigênio Salles. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa criticou o pré-julgamento da situação. Na ocasião, 40 aves foram recolhidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para serem submetidas a exame toxicológico, que apontaria se foram vítimas de envenenamento. No entanto, até o momento, o órgão não divulgou o laudo e afirma não haver previsão para os resultados ficarem prontos. Para Luiz Castro, o incidente foi apenas mais um dos diversos crimes ambientais que ocorrem frequentemente no Amazonas. Serve como um despertar de consciência. É importante a sociedade se manifestar, cobrar, é importante apurar as responsabilidades, mas é importante que não fique só nesse episódio, porque a destruição das nossas matas aqui em Manaus, na região metropolitana, nas cidades é muito grande. A poluição dos nossos igarapés, já se parou para pensar o quanto se matou de peixes e de espécimes, répteis, nos nossos igarapés? O quanto nós destruímos a qualidade de vida das pessoas quando as nossas crianças não podem mais tomar banho de igarapé, não podem mais brincar como no passado. Era comum manauara se banhar nos igarapés de Manaus como lazer saudável. Quantas matas são destruídas sem o cuidado de preservar os corredores para que os macacos sauins de coleira e outras espécies possam transitar e sobreviver? Em a parte, o deputado Chico Preto afirmou ser necessário maior fiscalização do cumprimento da legislação ambiental já existente. Eu penso que a legislação já exista. O que cabe é a fiscalizar o cumprimento da legislação com rigor. Que legislação é essa? Aquela que fala sobre o parcelamento do solo. Quando você quer fazer um empreendimento imobiliário em Manaus ou em outros lugares desse Brasil, há uma lei federal, que é a Lei do Parcelamento do Solo, que diz o que você pode usar para moradia, o que você deve deixar como área verde exatamente para manutenção do equilíbrio da fauna e da flora. E cabe à prefeitura, a princípio, que é quem dá autorização para iniciar esse tipo de empreendimento, fiscalizar se as empresas que solicitam parcelamento do solo estão cumprindo rigorosamente. Em janeiro de 2012, o condomínio Efigênio Salles já havia frequentado os noticiários locais por conta de problemas com os pássaros da região. Na época, telas de proteção foram instaladas nas copas de palmeiras situadas em frente ao local que impediam o pouso das aves. A ação foi repudiada por representantes de ONGs de proteção dos animais. E atendendo a uma solicitação do IPAAN na última terça-feira, as telas das palmeiras do condomínio Efigênio Salles foram retiradas pelos bombeiros.
O trabalho realizado pelos profissionais da arquitetura e do urbanismo no estado foi destacado no plenário da Assembleia por iniciativa do deputado Sidney Leite. A arquitetura é a arte de projetar e organizar espaços internos e externos de acordo com critérios de estética, conforto e funcionalidade. Já o urbanista é o responsável pelo estudo, regulação, controle e planejamento de uma cidade. Duas profissões intimamente ligadas e que por vezes não são valorizadas pelo poder público da forma que merecem. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, sessão especial discutiu a situação dos profissionais no estado. Para o autor da proposta, deputado Sidney Leite, a Amazônia tem vocação natural para a criatividade na arquitetura e urbanismo. A valorização da profissão representa um resgate à cultura nativa e respeito ao homem amazônida. Uma chance também de recuperar anos de abandono do planejamento urbanístico cidadão. O resgate das nossas culturas, né? Ainda de forma tímida, a gente consegue manter viva aquilo que quem nos antecedeu, que quem estava aqui o fez, que são os povos indígenas, né? Uma bela arquitetura, mas respeitando principalmente a questão ambiental e o homem, seja na luz e no calor, mas também na ventilação. E o outro é o que está posto para nós, seja do ponto de vista do planejamento urbano, seja do ponto de vista da qualidade de vida, seja do ponto de vista do desenvolvimento social. Então, eu entendo que esse reconhecimento por parte desses profissionais contribuirá e muito para a organização do desenvolvimento das cidades. Manaus é um exemplo do que não se deve ser feito, da ocupação irregular por parte dos igarapés, de acomodações que muitas vezes são replicadas e copiadas de outras plagas, que não é a nossa realidade, né? E do desrespeito ao meio ambiente. Para os representantes das entidades de classe presentes na sessão de tempo, tanto o arquiteto quanto o urbanista são profissionais de extrema importância para o poder público, na questão do ordenamento dos espaços. O arquiteto não só trabalha na questão das edificações, mas também principalmente na transformação das cidades por meio do planejamento urbano, da mobilidade urbana, do ordenamento, enfim, fazer com que realmente esses profissionais possam estar conduzindo, possam estar colaborando com o governo, tanto estadual, municipal, para que a gente possa construir uma cidade cada vez mais digna, mais humana, com melhor qualidade de vida. A arquitetura e o urbanismo, elas são fundamentais, né, para a nossa sociedade, são fundamentais para a nossa cidade e é de suma importância que o poder público e a sociedade em geral reconheçam isso. Nós temos graves problemas na cidade, nós temos graves problemas de planejamento urbano, nós temos graves problemas relacionados com o transporte, nós temos graves problemas relacionados com habitação e muitas vezes os recursos, inclusive, existem, mas faltam os projetos. Nós temos uma dificuldade muito grande no nosso país relacionada com projetos. Nós não temos uma cultura de projeto. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Manaus, Roberto Moita, destacou ao longo dos anos que o Brasil viu aumentar a concentração de população nos grandes centros urbanos. O resultado foi o crescimento desordenado das cidades. Mais do que nunca, hoje se faz necessário colocar o planejamento na pauta tanto do Executivo quanto do Legislativo. Particularmente, e isso de forma muito presente, ocorreu ano passado nas grandes manifestações da cidadania, onde o Brasil acordou para a precariedade da vida nas cidades, para a falta de qualidade do transporte público, para todos esses problemas de mobilidade, de qualidade de vida em geral, incluindo a habitação, incluindo o direito ao saneamento, incluindo o direito à oferta pública de lazer generoso, gratuito e acessível a todos. Enfim, acho que a gente vive um momento especial de construção daquilo que eu chamaria de cidadania urbana. A sessão de tempo foi realizada em alusão ao Dia Nacional do Arquiteto, comemorado em 15 de dezembro. E um projeto de lei polêmico foi pauta de discussão na Casa. Apresentada pelo deputado Belarmino Nunes, a proposta que tramita na Assembleia garante reserva de 60% das vagas em concursos públicos estaduais para aqueles que residem no Amazonas.
O concurso público é o único meio admitido pela Constituição Federal para o ingresso em uma carreira pública. Os bons salários e a estabilidade do emprego são atrativos para pessoas em todo o país. Apesar de ser em tese o método mais justo para a escolha dos novos servidores, muitas vezes podem ocorrer distorções indesejadas. É com esta preocupação que o deputado Belarmino Lins apresentou um projeto de lei que visa garantir 60% das vagas dos concursos realizados no estado para aqueles que residem há mais de 180 dias no Amazonas. Na justificativa da proposta, o parlamentar afirma que os candidatos da região sudeste possuem acesso aos melhores cursos preparatórios do país, o que gera uma concorrência desleal. Além disso, é comum que os aprovados de outros estados abandonem o cargo pouco depois da posse, o que gera prejuízos para a administração pública. A matéria acabou sendo debatida no plenário da ALEAN. O deputado Marco Antônio Chico Preto garante que este é um momento oportuno para se discutir a qualidade da educação disponível no estado. Cabe ao Amazonas, à Assembleia Legislativa, à gestão pública amazonense, buscar soluções para os seus problemas. Se não é esse o caminho proposto pelo deputado Belarmino Lins, dessa discussão nós poderemos vislumbrar caminhos que possam apontar a solução e que esse turnover, que chama, essa rotatividade, possa ser algo bem menor, com menor intensidade, desta forma não prejudicando os serviços públicos. O líder do governo na ALEAN, deputado Sidney Leite, afirma ser favorável ao debate da proposta, mas demonstrou preocupação com a viabilidade jurídica da lei. A discussão ela é muito mais além disso. Ela é além de quem efetivamente passa e vai exercer aquela função, não é de quem simplesmente faz o concurso por fazer concurso, faz 10 concursos, depois eu vou escolher qual é melhor, porque a pessoa só se prepara a fazer concurso. E existem pessoas assim no Amazonas, no Acre, no Rio Grande do Sul, em Brasília, enfim, no Brasil como um todo. E eu acho que isso é um bom debate e é uma boa discussão. Agora, eu quero, antes de aprofundar no debate, receber a informação do seguinte, da Comissão de Constituição e Justiça e da Procuradoria da Casa. É legal? É constitucional? Porque se não for constitucional, não for legal, não adianta a gente ficar discutindo. Já o deputado Marcelo Ramos afirma que o projeto é inconstitucional. Além disso, o parlamentar afirma que este tipo de proposta pode abrir um precedente perigoso, com outros estados aprovando o mesmo tipo de legislação. A proposta foi assinada por 17 dos 24 deputados estaduais. Atualmente, o projeto tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEAN, que irá analisar a possibilidade jurídica da legislação. A circulação e a entrada de pessoas alheias ao ambiente escolar durante os turnos de aula só serão permitidas mediante o acompanhamento de um funcionário da instituição. A lei que foi promulgada na Assembleia de autoria do deputado Wanderley Dallas é válida para toda a rede de ensino. Dentre outros objetivos, a medida pretende ampliar a segurança nas escolas e evitar o que aconteceu em 2011 em uma unidade estadual em que o estudante foi morto com 3 tiros no rosto no bairro da Compensa. Diante da falta de segurança nas instituições de ensino, o deputado Wanderley Dallas criou a lei para que os estabelecimentos só permitam a circulação de estranhos mediante acompanhamento de um funcionário ou devidamente identificados. De acordo com a lei promulgada nesta semana no estado, a proibição se estende aos pais de alunos, ex-alunos, entregadores e prestadores de serviço de qualquer natureza. O visitante que adentrar a escola, mesmo que acompanhado por funcionário, será devidamente cadastrado e receberá crachá de visitante para poder circular na escola. Segundo a Secretaria de Estado da Educação do Amazonas, mais de 230 escolas públicas da capital contam com circuito de câmera interno atendidas pelo Sistema Integrado Escolar de Vigilância SIVAM. A SEDUC informou que já está levantando custos para providenciar infraestrutura e garantir o cumprimento das medidas previstas na lei. A lei é válida para todas as escolas das redes pública e privada do estado. O eleitor da capital amazonense já pode se dirigir ao Tribunal Regional Eleitoral para realizar o cadastro biométrico obrigatório. O TRE pretende ampliar o atendimento para que todos os eleitores realizem o recadastramento até o primeiro trimestre de 2016. A tecnologia é uma das principais aliadas da democracia brasileira. Primeiro, surgiu a urna eletrônica, reconhecida internacionalmente como instrumento eficaz de combate a fraudes eleitorais.
Agora, a Justiça Eleitoral está implantando no país o recadastramento biométrico. Nesse processo, são coletadas as digitais, uma amostra de assinatura e a fotografia do eleitor. Tudo isso para garantir a segurança das eleições, impedindo que alguém vote no lugar de outra pessoa. O recadastramento começou pelo interior e desde o dia 18 de novembro, o eleitor da capital pode procurar o TRE para realizar o procedimento. O deputado estadual Marcos Rota já cumpriu a obrigação como cidadão e convoca a população a fazer o mesmo. Rápido, acho que nós devemos parabenizar e cumprimentar, inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral, pela organização, pela qualidade no serviço prestado, pela agilidade e, acima de tudo, pela importância desse gesto do cadastramento biométrico. É mais uma forma que a Justiça Eleitoral brasileira encontra para assegurar cada vez mais a segurança dos pleitos. Nós temos hoje no Brasil um sistema eleitoral que é um dos mais rápidos, mais ágeis, mais velozes do mundo e agora caminha a passos largos para ser também o mais seguro. O procedimento é obrigatório. Quem não se recadastrar terá os direitos políticos suspensos, ficando impedido de votar e de concorrer a cargos eletivos nas eleições de 2016. O prazo para o cidadão realizar o procedimento é abril de 2016. Manaus conta com mais de 1.200.000 eleitores. É necessário levar o título eleitoral, um documento com foto e um comprovante de residência para realizar a atualização. Deputado Marcos Rota defende a criação de uma frente parlamentar em prol da BR-319 e mestre Oswaldo do Jiu-Jitsu é o novo cidadão do Amazonas. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Após viagem técnica pela BR-319, o deputado Marcos Rota defendeu a criação de uma frente parlamentar em prol da rodovia. Construída durante o regime militar, a BR-319 foi projetada para ser um instrumento de integração nacional, ligando Manaus a Porto Velho e, com isso, ao resto do país. Porém, 40 anos após ser concluída, a estrada encontra-se abandonada. O líder do PMDB na Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, decidiu percorrer os 870 quilômetros da rodovia para entender os atuais obstáculos da viagem. A travessia levou pouco mais de 27 horas. Encontramos uma rodovia fantasma, sobretudo nesse trecho chamado de Meião, que compreende ali o Gapoaçu até a cidade de Humaitá. É um trecho muito complicado, onde existem mais de 106 pontes que nós ultrapassamos, muitas pontes em condições muito perigosas, inclusive, algumas se desfizeram quando nós passamos por essas pontes, muito barro, muito atoleiro e ninguém na estrada. A estrada, ela hoje se transformou verdadeiramente numa estrada fantasma. O que nós estamos tentando fazer, e o objetivo maior dessa viagem, claro que não é o de resolver o problema da BR, mas, acima de tudo, conhecer os seus problemas, conversar com as pessoas que lá habitam. Diversos parlamentares mostraram apoio à reforma da BR-319. Os deputados estaduais apontaram problemas na atuação do governo federal para solucionar a questão. O governo federal tem um olhar tão distante para a Amazônia,
tem um olhar tão desimportante para a nossa região que eu acredito exatamente no que Vossa Excelência colocou. Nenhum técnico do IBAMA, ou do Governo Federal, ou do Ministério do Meio Ambiente, com certeza fez essa viagem que Vossa Excelência fez e percebeu a situação preocupante dessas pessoas que teimosamente insistem em viver, tentar sobreviver nessa nossa região, numa estrada como essa, enquanto que tudo ao seu redor lhe impele a ir embora. Não há motivo para o governo federal que justifique isso, a não ser o interesse que não seja visível. Por quê? Porque, do ponto de vista ambiental, não há impacto. Se a BR-319 causasse impacto, não existiria mais nada nessa região, já teriam desmatado tudo, e não é a realidade. Agora, a ausência de política pública, a ausência de desenvolvimento, leva ao que está acontecendo, que Vossa Excelência deve ter encontrado. Marcos Rota, que a partir de 2015 assume mandato na Câmara Federal, pretende articular uma frente parlamentar no Congresso Nacional em defesa da reforma. Rota também sugere que a BR se torne uma rodovia-parque, que preserva a floresta, impedindo a ocupação das margens da estrada. Após requerimento do deputado Davi Almeida, a Assembleia Legislativa abriu espaço para discussão sobre a ampliação do Hemoan. O diretor do órgão pediu o apoio dos parlamentares. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Hemoan, foi criada em 1982, vinculada fisicamente ao Hospital Universitário Getúlio Vargas. Em 1989, ganhou a sede própria que ocupa até os dias atuais. Desde então, o Hemoan tem sido referência no estado para coleta sanguínea e tratamento de doenças relacionadas. Para os próximos anos, a meta do órgão é se expandir. A ampliação das atividades foi o principal assunto debatido na sessão de tempo concedida à instituição na Assembleia Legislativa. A proposta foi do deputado Davi Almeida. A Assembleia já é parceira do Hemoan em algumas ações. Como parlamentar, como membro da Igreja Adventista, nós temos uma parceria anual com um projeto chamado Vida por Vidas, que a Assembleia entra com uma estrutura oportunizando aos jovens da Igreja Adventista que possam fazer a doação. Esse ano, aproximadamente, quase 2.000 pessoas puderam fazer a sua doação ao Hemoan. E sabedor que era dos projetos e dos planos de ampliação, com a gestão do Dr. Nelson Frade à frente dessa instituição, a ampliação para o interior, a construção de uma nova unidade em Manaus, nós o trouxemos aqui para que pudesse fazer essa exposição, para que o Poder Legislativo amazonense tomasse ciência e pudesse aqui estreitar relações e também envidar esforços para que nós possamos equipar essa nova unidade e também as unidades do interior, dando assim o Poder Legislativo amazonense o apoio necessário para que essas ações possam ser empreendidas. Segundo o diretor-presidente do Hemoan, Nelson Frade, a visita a Lean tem uma dupla função. Ao mesmo tempo, uma prestação de contas do que foi realizado e um pedido de apoio aos projetos futuros. Essa tarefa do governo do estado em ampliar as atividades do Hemoan, ela tem que ter o compromisso dos parlamentares, a população tem que se envolver. Essa não é uma tarefa, por exemplo, única do Hemoan, é uma tarefa de todos, porque nós vamos precisar de recursos financeiros para mobiliar e equipar, nós vamos necessitar de concursos públicos para prover os recursos humanos, do Hospital do Sangue, do banco de células do cordão que estamos construindo, dos hemonúcleos que vamos construir no interior, são 8 deles, e sem o envolvimento dos parlamentares, eu não tenho dúvida, as dificuldades poderão ser intransponíveis. A construção de pequenos hemocentros no interior é uma das principais ações que serão realizadas nos próximos anos. Nós projetamos, a Secretaria promoveu uma discussão em 2012 e nós projetamos a construção de 8 núcleos no interior. É um pequeno hemocentro. Em Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Quari, Tefé, Tabatinga, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira. Seguindo um pouco o projeto de desenvolvimento de polos regionais e que vai permitir que a hemoterapia, os bancos de sangue e o atendimento a alguns pacientes apoiem
o desenvolvimento de uma assistência de maior complexidade, inclusive permitindo que no interior possa haver tratamento de doenças malignas. Os recursos para a construção do Hospital do Sangue já estão garantidos em orçamento. As obras devem custar 64 milhões de reais e foram iniciadas em junho de 2014. O encerramento da obra está previsto para 2016. Deputado José Ricardo apresenta emenda ao orçamento de 2015 propondo a construção de um hospital específico para homens na capital. De acordo com o texto da PEC, a ideia é facilitar o atendimento de saúde ao público masculino e reduzir a incidência de doenças, como câncer de próstata. Durante todo o mês de novembro, o Legislativo Estadual abraçou a campanha Novembro Azul, criada com a finalidade de orientar a população masculina a cuidar melhor da saúde e procurar o médico com mais frequência. Dados do Instituto Lado a Lado pela Vida e a Sociedade Brasileira de Urologia apontam que 50% dos homens brasileiros nunca foram ao urologista. A projeção do órgão é que até o encerramento de 2014, 12 mil pessoas devem morrer vítimas da doença. Por conta dos números alarmantes de casos no Brasil e também no estado do Amazonas, o deputado pelo PT José Ricardo apresentou uma emenda ao orçamento de 2015, propondo a construção de um hospital público destinado ao atendimento do público masculino. Essa é uma proposta que eu estou defendendo, inclusive com a emenda ao orçamento do Estado, para que tenha um hospital específico para tratar da saúde masculina, no sentido de tratamentos, de consultas, de orientação, de enfrentamento aos vários problemas e doenças que atingem os homens. Câncer de próstata que mata bastante, você tem uma série de outros problemas que atingem os homens. Além do câncer de próstata, outro problema recorrente da saúde dos homens é a andropausa. Conhecido como menopausa masculina, o distúrbio androgênico do envelhecimento do homem faz com que eles também sofram a partir dos 50 anos com a queda hormonal. A andropausa ocorre quando você tem uma diminuição acentuada da testosterona no sangue. Isso ocorre geralmente a partir dos 45, 56 anos. Normalmente a gente tem uma diminuição, mas uma diminuição assim controlada, Quando a gente tem essa diminuição muito acentuada é que ocorrem os sintomas da andropausa. De acordo com os especialistas, a redução hormonal masculina também aumenta os riscos de problemas cardiovasculares. Quando você tem a andropausa, essa diminuição assim acentuada da testosterona, você corre um risco maior de vir apresentar doença cardiovascular, diabetes, aumento do colesterol e uma série de outras doenças que estão ligadas a essa diminuição do hormônio. E o tratamento é simples, é só uma reposição hormonal. Eu acho que o fato é só os homens se cuidarem, A gente sabe que ainda existe assim, um certo preconceito do homem de fazer um tratamento não só para verificar o câncer de próstata, como também de fazer essa terapia de reposição hormonal. Para o deputado José Ricardo, a construção de um hospital destinado à saúde do homem deve também incentivar a população masculina do estado a quebrar o preconceito quanto a cuidar da saúde. Mas hoje, até por falta mesmo de uma cultura, de uma prática, os homens, de modo geral, não procuram médico lá, Na medida que você tem um hospital especializado, isso tudo é facilitado para que os homens possam buscar saúde, prevenir doenças, fazer tratamentos e evitar situações piores, como até a morte. O Centro Médico Luiz Carlos Avelino, na Assembleia Legislativa, começou nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro, a realizar o exame de PSA, uma das etapas para a prevenção do câncer de próstata. Podem realizar o exame servidores independentes. O prazo é até que a demanda se encerre. Apesar de o Novembro Azul já ter terminado, mês do ano em que diversos setores da sociedade realizam ações em prol da saúde do homem, o Centro Médico da Assembleia Legislativa continua ampliando o atendimento no segmento. No dia 5, começou a realização de um exame de sangue chamado PSA, uma das etapas para o diagnóstico completo da situação da próstata. O órgão, presente apenas nos homens, tem grande incidência de câncer e é uma das apresentações mais perigosas da doença. O diretor de saúde da casa, Dr. Arnoldo Andrade, alerta: somente o PSA não é suficiente para o check-up completo da próstata. Ele se soma a dois outros procedimentos,
O segundo procedimento é fazer a ultrassonografia da próstata, para verificar o tamanho dessa próstata, se ela está comprimindo o canal da urina, se ela está comprimindo a bexiga, enfim, se ela está aumentada de tamanho. E aí, somado esses dois exames, o funcionário vai ser avaliado pelo urologista, no qual fará o toque. Esses 3 procedimentos vai trazer uma noção clara de como está a próstata, como ela está funcionando, qual é o seu tamanho e se ela tem uma consistência diferente. Nós esperamos que todos passem por esse teste, passe bem e que consiga repetir isso uma vez por ano, porque é a prevenção. Nós temos informações onde o câncer de próstata aumentou consideravelmente, é um câncer que hoje no Brasil está em primeiro lugar que mata o homem e nós esperamos mais de 60 mil casos de câncer maligno no homem no Brasil. Então, por conta de tudo isso, existe uma orientação mundial que o homem faça sua prevenção a partir dos 45 anos. Segundo o diretor de saúde, o centro médico oferecerá o exame até que a demanda da casa se encerre. Além do câncer, a próstata ainda pode sofrer outras 2 doenças. A prostatite, que é uma doença inflamatória, e a hiperplasia benigna, que causa a redução do diâmetro uretral, dificultando a micção e esvaziamento da bexiga. Mestre Oswaldo Alves de Albuquerque, um dos precursores do jiu-jitsu no estado, foi agraciado na Casa Legislativa com o título de cidadão do Amazonas. O autor da proposta foi o deputado Arthur Bisneto, que destacou a atual posição do estado como celeiro de grandes desportistas. Parlamentares, familiares e amigos vieram à Casa Legislativa prestar homenagem ao mestre Oswaldo Alves de Albuquerque, um dos iniciadores do jiu-jitsu no estado. Durante sessão especial, o homenageado recebeu o título de cidadão do Amazonas. A proposta, apresentada pelo deputado Arthur Bisneto, foi votada e aprovada pelos demais parlamentares. Nascido no estado do Acre, mestre Oswaldo mudou-se para o Rio de Janeiro ainda pequeno e na capital fluminense começou a treinar artes marciais na academia de um antigo campeão japonês chamado Fujimata. Em seguida, começou a treinar com a família Gracie e, aos 17 anos, recebeu uma bolsa de estudos da Universidade Gama Filho para ir para o Japão treinar numa das mais tradicionais escolas de judô do mundo, a Universidade Tenri. Depois de 5 anos no Japão, optou por morar no Amazonas e trouxe com ele toda a sua experiência na arte marcial, sendo o iniciador e organizador do jiu-jitsu no estado. Oswaldo Alves conseguiu sistematizar as academias, reformar e organizar a federação e graduar campeões estaduais, como Ronaldo Jacaré e Fredson Paixão. O deputado Arthur Bisneto destaca a importância de mestre Oswaldo para o esporte no Amazonas. O mestre Oswaldo Alves formou os grandes atletas do Amazonas, Ronaldo Jacaré, Fredson Paixão, Bibiano Fernandes, tantos atletas que despontaram no cenário mundial de jiu-jitsu e de MMA. Mas não é só isso, é uma fonte de emprego e renda. Quantas famílias, talvez milhares de pessoas, de centenas para milhares de pessoas, sobrevivem do jiu-jitsu? Professores, atletas profissionais, pessoas que vivem em torno desse esporte. Portanto, é fundamental nós analisarmos o aspecto social dessa homenagem. São 60 anos de amizade com o prefeito Arthur, são 35 anos de Amazonas ensinando o esporte maravilhoso que é o jiu-jitsu. Portanto, nada mais justo que homenagear essa figura correta, esse homem decente que é o mestre Oswaldo Alves. Para mestre Oswaldo, a homenagem é uma honra. É uma grande satisfação. Estou sendo homenageada por essa casa com a maior dignidade possível, porque o Amazonas e o povo amazonense sempre foi muito gentil comigo. Eu só posso me sentir muito honrado e feliz. O vereador da capital e presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo, Luiz Neto, falou sobre o apoio que mestre Oswaldo dá aos atletas do estado, mesmo longe de Manaus. A gente pode dizer que ele foi o semeador, né, dessa arte marcial, onde muitas pessoas, muitas academias tiveram sua origem na luta a partir dos seus ensinamentos. E também vale ressaltar que quando o Rio de Janeiro era o primeiro polo, era o polo onde a gente sonhava em chegar, ele tinha uma academia, onde ele até hoje mantém essa academia, que recebia os atletas do Amazonas e lá eles treinavam, se aperfeiçoavam e conseguiam marcar seu nome nos eventos principais que tinham no Rio de Janeiro. Hoje o mestre Oswaldo continua fazendo esse trabalho.
O título de cidadão do Amazonas foi criado por meio de resolução legislativa em 10 de dezembro de 1977, concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao Estado e ao povo, além de possuir caráter e conduta ilibada. 34 profissionais que mais se destacaram na área do ensino no Amazonas foram agraciados com a Medalha do Mérito Educacional Professor Inês de Vasconcelos Dias. A solenidade marca o reconhecimento do Poder Legislativo àqueles que trabalham diariamente com a arte de educar. De leia, tu nunca serás nível. Ao som de músicas nacional e regional, os 34 homenageados receberam dos parlamentares a Medalha do Mérito Legislativo Educacional Professora Inês de Vasconcelos Dias. A homenagem tem o objetivo de destacar os trabalhos de educadores que fizeram a diferença na área do ensino do Estado. O reconhecimento que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas faz para aqueles que efetivamente constroem uma nova Manaus, um novo Amazonas, um novo Brasil, que são os nossos educadores. E há indicação por parte do Fórum Estadual de Educação, por parte da Comissão de Educação e de cada parlamentar, dentro de critérios pré-definidos. E aqui tem pessoas que contribuíram no passado, pessoas que estão se destacando no presente e pessoas que estão atuando diretamente em órgão de gestão no sentido de poder melhorar a educação do Estado do Amazonas. Uma das homenageadas, a professora Maria Carneiro, coordenadora educacional da Zona Leste da capital, indicada pelo Fórum de Educação, ressaltou os 29 anos dedicados ao setor. É uma vida dedicada à educação. Eu iniciei em 1985, trabalhei em todas as esferas da educação básica. Eu galguei todos os espaços da educação básica, das séries iniciais da alfabetização até o ensino médio. Eu acredito que esta comenda é uma valorização do profissional. Quem também recebeu a medalha foi o titular da Secretaria de Educação da capital, Humberto Miquiles, indicado pelo deputado Arthur Bisneto. O secretário enfatizou que a educação é um direito necessário a todos os cidadãos. A educação precisa ser realmente uma prioridade nesse país. Nenhum país atingiu o nível de vida num nível mais elevado, nenhum país se desenvolveu se não investiu firmemente na educação. Investir na educação não significa apenas colocar ou alocar recursos na educação. É preciso um trabalho de gestão, é preciso um trabalho de construção da qualidade. Em representação ao governador José Melo, no evento, o secretário de Educação do Amazonas falou da importância dos trabalhos realizados no estado na área. Os últimos 2 anos foram muito profícuos, a gente teve muita atividade que passou pela Assembleia, assim como vamos ter também para o ano de 2015. Mas nós tivemos novos planos de carreira aprovados, legislação como a do Vale Alimentação, que foi um momento histórico para a categoria da educação, que vai trazer agora, a partir de janeiro, um investimento de 93 milhões de reais para os servidores da educação que vão passar a receber o Vale Alimentação. Então, foi um ano de muitas conquistas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, destacou a iniciativa da Casa em prestar essa homenagem. Isso é um reconhecimento ao trabalho que é feito por esses profissionais. Nada mais justo do que nós aqui fazermos homenagem a essas pessoas que trabalham tanto pelo nosso estado numa área que é primordial para o desenvolvimento, que é a educação. Essa é a segunda homenagem feita pelo Parlamento Estadual a esses profissionais. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Sessão especial realizada na Assembleia celebrou o ano de atividades da organização não governamental Carlos André. A instituição faz resgate e dá apoio no tratamento dos jovens usuários de drogas. Em apenas um ano, a ONG Carlos André, que oferece apoio a jovens dependentes químicos, já atende aproximadamente 300 pessoas. A informação foi passada pela presidente da instituição em sessão especial realizada na Assembleia Legislativa, de autoria da deputada Conceição Sampaio.
uma forma encontrada pelo Parlamento para reconhecer o esforço realizado pela ONG em contribuir com o poder público na luta pela preservação das famílias e saúde de centenas de jovens em Manaus. O trabalho da ONG Carlos André é realizado por meio de projetos que têm como objetivo a reinserção social do dependente químico por meio do trabalho. É extremamente importante quando uma ONG se levanta para trabalhar com pessoas com vulnerabilidade social, que é o nosso caso. O nosso foco é família em vulnerabilidade social, onde nós podemos, com esse trabalho, com essas políticas públicas, com esses projetos sociais, ajudar famílias. Famílias que hoje sofrem com filhos nas drogas, que hoje sofrem com a violência física, psicológica, a negligência e sexual. Então, a nossa ONG, o objetivo maior é justamente ajudar essas famílias, inseri-las no mercado de trabalho, através dos parceiros que nós temos com CETAM, né, e outros órgãos. E aí surgiu essa ideia, uma equipe que nós temos de assistentes sociais, de psicólogos, de advogados, de administradores, de contadores, de medicina, área de medicina. Então nós temos uma equipe multidisciplinar para ajudar essas famílias. Hoje, a ONG já possui até parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, para oferecimento de cursos aos jovens atendidos. A deputada Conceição Sampaio destacou a ajuda que ONGs, como a Carlos André, dão ao poder público no campo social. O que nós queremos é incentivar e aplaudir todas as iniciativas que visam justamente resgatar pessoas. Então, a gente tem várias instituições, as igrejas fazem um trabalho importante, mas nós também reconhecemos aqui o trabalho de várias ONGs. Essa é uma delas. E nós queremos aqui lembrar que nós estamos fazendo um enfrentamento a algo que tem destruído a base da sociedade, que são as nossas famílias. Então, nós precisamos criar os mecanismos. O governo do estado do Amazonas hoje tem um centro de recuperação. Tivemos, graças a Deus, a felicidade de fazer a indicação desse centro, com todos os colegas parlamentares aqui da Assembleia, mas também nós precisamos lembrar que apenas um centro público não é o suficiente. Então, esse incentivo às instituições é uma possibilidade que nós temos a mais de fazer com que, de fato, mais pessoas possam receber esse atendimento. A ONG Carlos André fica localizada na Rua das Enviras, número 64, conjunto Aquariquara, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. A Assembleia aprova projeto de lei que altera a política de incentivos fiscais do Amazonas e autoriza o uso de fundos governamentais. A aprovação do projeto de lei que altera o cálculo do superávit primário divide opiniões no plenário da Alean. Educadores são agraciados com a medalha do mérito educacional, professor Inês de Vasconcelos Dias. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima terça-feira.